meu povo, Olá, tudo meu bom povo. com você? Mandamente tá aqui, caras. Tudo bom com vocês? Ó, chamei Pandamente pra gente conversar sobre um negócio, que é uma coisa que ele tem falado bastante aqui em casa e tem sido um assunto super comum por aqui, nas redes sociais e tudo mais. Eu acho legal falar um pouquinho sobre isso pra trazer uma outra perspectiva, que é sobre inteligência artificial. Sim. Chat GPTs e toda a sua família. Muita gente tem demonizado, né, o uso da inteligência artificial para várias coisas, e eu acho que faz parte do processo de mudança do ser humano. Sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas despertam dentro de si um lado de muito medo, né? Se a gente lembra, eu sempre falo da década de 80, ali no período da corrida espacial, né, década de 70 e tudo mais, existia um medo das pessoas, de acordo com o investimento que existia em tecnologia, em robótica e tudo mais, da revolução dos robôs. Sim. Daí veio aquela quantidade absurda de conteúdos da década de 80 que realmente colocavam os robôs como a grande ameaça da humanidade. A gente tem ali Exterminador do Futuro e várias outras histórias que traziam esse ponto de vista, né, de como que esses robôs poderiam substituir os seres humanos, poderiam prejudicar a vida dos seres humanos, se tornar ali realmente o pior lado da humanidade, do tipo, a criatura poderia se voltar contra o criador. Sim. Esse era o grande medo na década de 80. E aí, agora, esse robô que antes era um androide com uma arma que poderia realmente atacar as pessoas, voltar do futuro, e tinha todo esse argumento assim futurístico meio tenebroso, né, colocado ali num campo de terror. Hoje isso se tornou muito mais palpável por conta das redes sociais e do uso da inteligência artificial, né? A gente tem influenciadores que são feitos de inteligência artificial e que ganham milhões de dólares mensalmente aí com os seus conteúdos, e que tem muita gente que não sabe que são pessoas feitas por inteligência artificial. Nas redes sociais tem muita gente que segue sem saber. Você tem métricas de redes sociais baseadas em algoritmos que nada mais são do que inteligência artificial, ditando moda, ditando regras, ditando a vida das pessoas em todos os seus perfis. Então, a vida hoje está um pouco transitória entre eu estou fazendo o que uma pessoa está me sugerindo porque ela viveu aquela experiência, ou eu estou seguindo o ponto de vista de uma inteligência artificial. E isso fez com que muita gente se afastasse das redes sociais, começasse a ter medo do chat GPT, do tipo, a revolução dos robôs vem agora. Então a gente está vivendo agora uma versão meio que 2.0 desse período da corrida espacial lá das décadas de 70 e 80. Pensando um pouquinho desse jeito, a gente faz meio que um meia-culpa, né? Falando assim, um meia-culpa. Falando assim, cara, tá, eu estou agindo com aquele mesmo medo que muita gente agia naquela época, e que hoje, quando eu olho pra trás, eu penso, gente, os caixas eletrônicos não vão se revoltar contra a gente. Calma, respira. Né? Hoje a gente consegue ver que foi um grande exagero, aquele medo todo das pessoas. Mas ainda assim, a gente se permite viver esse exagero. E aí o Panda, outro dia, virou pra mim e falou assim, cara, eu vi algumas coisas sobre utilizar o chat GPT e a inteligência artificial em prol do estudo, em prol da educação. Isso é uma iniciativa que as escolas estão também pensando, os governos estão pensando, né? De como inserir a IA na educação. A Prefeitura de São Paulo, ela quer investir nisso. Isso é muito ruim para a educação, para o professor, porque vai fazer ele trabalhar mais, né? Ele tem que preparar mais aulas para ser exibido nesse formato, e perde o contato direto com o aluno, porque o professor, quando ele educa alguém, existe uma sintonia ali entre professor e aluno, que ele entende o que aquela pessoa está passando. Sim. E o porquê ela aprende ou não aprende um determinado conteúdo. Sim. Então esse tipo de contato se perde. Mas assim, hoje em dia já tem escolas que utilizam a inteligência artificial de alguma forma. Por exemplo, eu vejo algumas TikTokers adolescentes que estudam em colégios com sistemas tipo Objetivo, e tem vários outros sistemas agora, né, além do Objetivo, porque na década de 90 o Objetivo era muito do tipo, meu Deus, o sistema de ensino, né?
Mas agora já tem um monte. Escolas bilíngues, trilíngues, que têm sistemas super internacionalizados, que os alunos todos recebem um tablet da escola como material escolar, inclusive. Sim. É um tablet focado no sistema de ensino da escola. E aí, claro, eu tô falando de um recorte social de pessoas de alta classe. A educação privada, ela tem ela já é uma diferente. Particularidade. E assim, Exato. é difícil a gente medir a educação pela educação privada. Exato. Já que é uma quantidade de crianças muito menor de atuação da educação do que a escola pública. Mas assim, mal ou bem, esse tipo de recorte, mesmo ele não sendo a maioria do Brasil, né, você tem mais pobres do que ricos no Brasil. Mais classe médias do que classe altas no Brasil. Ponto. Isso é um fato estatístico. Só que essas crianças e esses adolescentes que têm acesso a esse tipo de tecnologia muito novos, eles moldam formas de pensamento. Né? Pensando de uma forma muito exata, e a gente estava falando isso aqui outro dia, é muito triste você pensar que esses alunos de alta classe que estudam nesses colégios super caros aqui do Brasil, eles vão fazer um 2º grau fora do Brasil, uma faculdade, uma pós-graduação. Eles vão se formar em outras línguas, eles vão ter viagens para fora do Brasil e visões. Eles realmente são formados para serem os novos líderes da sociedade. Né? Eles têm mais recurso financeiro, mais recurso educacional, mais recurso tecnológico mesmo. São crianças que têm um MacBook, um iPad, um iPhone para guiar eles no ensino. Sim. Quando as crianças de escola pública, às vezes, não têm um caderno para escrever. Então, é a discrepância brasileira. Mas desse exemplo, para vocês entenderem que, enquanto se discute sobre o uso da inteligência artificial ou não na educação, já tem gente usando. Essas crianças recebem esses tablets e aí, por exemplo, quando você estuda em sistema de ensino, você recebe apostilas para o ano inteiro, né? Geralmente é assim. Eu estudei no Objetivo e é assim que acontece. Você já recebe as 4 apostilas do ano que tem todas as matérias. Então, você já sabe o que você vai aprender em cada trimestre, em cada bimestre e tudo mais. Só que o que acontece? O professor dá aula daquela matéria, esse aluno vai para casa e ele precisa fazer os exercícios de revisão. Sim. Esses exercícios de revisão vêm de um sistema dentro do tablet que esse aluno já tem. Todos os alunos da sala têm. Sim. E as perguntas aparecem para os alunos de forma randômica. Para não ter, todo mundo fazendo exatamente a mesma lista de exercícios e ficar colando. É randômico. A partir do momento que você fala assim, hoje eu vou fazer o exercício da aula de matemática que eu estudei hoje. Aí tem lá, lista de exercícios referente à apostila tal, matéria tal, capítulo tal. Então, a pessoa vai lá e seleciona isso. Aí o sistema vai trazer ali 10 exercícios randômicos sobre aquela matéria. Isso já é usar a inteligência artificial para você fazer o negócio. Mas a questão é quem fez os exercícios? Foi o professor. Não sei. Aí vamos supor Também que... pode não ter sido, não há garantia de que foi. Mas vamos supor que essa é a discussão. Quando você coloca, por exemplo, exercícios de matemática, você consegue colocar para o aluno de uma forma mais sistematizada, né? Sim. Automaticamente, o próprio sistema ele gera ali exercícios sobre a matéria, de forma randômica. Então, ele não precisa nem ter um número de exercícios. Ele gera o exercício na hora que a pessoa chega lá. Agora, se você coloca, por exemplo, uma questão de interpretação, hoje a inteligência artificial generativa consegue até fazer esse tipo de exercício. Só que ela não consegue ser exata. Tá. Ela pode errar. Tá. E aí é difícil confiar nisso. Você não pode confiar 100% nisso, entendeu? Entendi. E aí quem gera esse tipo de questão é o professor. Até no de matemática. Quem gera é o de professor, porque a inteligência artificial pode errar. Sim. Ela pode colocar uma questão difícil demais para o nível de conhecimento dos alunos. Mas é porque a inteligência artificial hoje ainda está em experimento, ainda está em teste, ainda está sendo desenvolvido. Não é um banco de dados com o conhecimento humano todo, assim. Né? Ainda é um sistema feito por humanos e absorvendo conteúdos feitos por humanos, em sua maioria, que estão na internet. E aí não dá pra confiar em absolutamente tudo que tá na internet. Sim, sim. Né? Se você pega, por exemplo, aqui no YouTube e você bota assim, final explicado de Game of Thrones. Vamos pegar esse exemplo. Você vai encontrar inúmeros canais diferentes, de pessoas diferentes,
que entenderam o final de Game of Thrones de formas diferentes e que vão fazer os seus vídeos pessoais sobre esse final explicado. Quem o ChatGPT vai usar como referência para final explicado? Aí você pensa, nossa, se você botar a métrica de quem tem o maior engajamento, o maior número de visualizações é que tá certo, que é uma referência muito errada, considerando aí a quantidade de patifaria que tem na internet, Sim. Você está educando o ChatGPT a entender que o que tem mais relevância, ou qualquer outra inteligência artificial, que tem mais relevância é o que tem certeza, é o que está correto, é o que tem validação das pessoas que estão assistindo. Mas as pessoas que estão assistindo, às vezes, estão assistindo por curiosidade, e não porque estão validando aquilo ali. Então você cria uma métrica de verificação que já é baseada em um dado completamente equivocado. Sim. E às vezes você tem ali o @1234 de Oliveira, que fez o final explicado de Game of Thrones, que, sei lá, é o correto, vamos supor. Até porque final explicado não existe correto, tá? Tudo interpretação, só fazendo um parênteses aqui, de algo que eu tenho ranço na internet. Quando você pega essa pessoa, que é o que mais se aproxima, sei lá, do que o George Martin pensou quando escreveu o livro, Sim. você fala, cara, ele não vai ser nunca considerado correto pelo ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial. Porque ele tem pouco engajamento, ele tem pouca relevância. Então, está sendo dois fatores de verificação que a inteligência artificial está tendo, que está dando mais trabalho para quem gerencia a inteligência artificial do que daria se tivesse sido baseado, sei lá, na Barça, na enciclopédia, entendeu? Que aí você sabe que é fato. Tá ali numa enciclopédia que foi verificada. Sim. É muito complicado esse movimento que a gente está vivendo e dá para entender o terror das pessoas de vários lados diferentes. Porque é como se a gente estivesse perdendo o controle mesmo da informação. Sim. Quer dizer, como não, né? A gente meio que já perdeu. Hoje, se você procura alguma coisa no Google, você já não tem validação se aquilo que está vindo para você como resposta é uma verdade. O Google antes era comprometido com a verdade. Exato. Né? Você tinha ali no início da página de qualquer busca que você fazia, uma resposta que era assim, esses conteúdos aqui foram verificados e podem ser o que você procura como resposta. E embaixo tinham matérias, especulações, teorias e tudo aquilo que as pessoas criavam por conta própria. Hoje em dia não tem mais essa função no Google. Ele não te sugere mais artigos que são realmente validados por alguma instituição ou por algum profissional qualificado. E aí, pensando muito nisso e falando muito nisso, o Panda outro dia virou para mim e falou assim, mas tem um outro lado do uso da inteligência artificial que é muito interessante, que é o uso da inteligência artificial como ferramenta de organização de estudo. E isso já é um lado que está sendo usado pelas pessoas, inclusive por Panda Mendes. Eu estou Fale um pouco sobre utilizando isso. o Gemini, Que é a IA generativa do Google. E, cara, eu coloco os textos da faculdade, né? Pergunto sobre livros, né? E eu discuto sobre ideias. Então eu não paro só no que a ferramenta me entrega. Eu leio o que a ferramenta me entrega e peço para ela explicar mais. Calma, mas você pega o seu texto completo de leitura e joga lá no Gemini? Jogo lá no Gemini. Tipo um capítulo de um capítulo livro. inteiro de um livro. Aí eu jogo e falo o que você entendeu disso. E aí ele te responde Aí ele me responde o que ele entendeu. Aí eu argumento. Ele interpreta o texto. Não é uma interpretação. Ele resume. O que acontece? Ele pega aquele texto, ele vai pra internet e vê, tipo, quem comentou sobre esse texto. Ah, então ainda é baseado em pessoas. Ainda é baseado em pessoas. Tá bom. Aí ele vai palavra por palavra e gerando, tá, o que vem depois dessa palavra? Ah, tá. Vem essa palavra. Então ele não tá pensando. Ele tá entregando uma forma condizente de como a gente conversa. Entendi. Se eu tô perguntando sobre um texto de filosofia, ele vai procurar de pessoas que falam sobre filosofia. Tá. Então ele pode ir em teses de faculdade, ele pode... Ele vai atrás desse conhecimento. Mas será que não entendeu? cai no mesmo problema de antes, assim? De que ele não tem a verificação? Não tem, pode cair. Pode ser qualquer pessoa filosofando X. Pode cair. Tá. E é por isso que é importante da gente ler e interpretar. Por conta própria. Então, a ferramenta para estudo você sabe sobre aquele conhecimento, mas você não está aprendendo com ela.
Então, aí eu tenho uma dúvida de pessoa que não tá estudando assim para pessoa que está estudando assim. Tá. Vamos supor que você tenha lido um texto Sim. e interpretado X. Sim. Aí você joga esse texto lá no Gemini e ele interpretou Y. O que você faz? Eu discuto com ele. Ah, você discute? É. Você não fala do tipo, você tá louco, Gemini, eu que tô certa aqui no rolê. Não, eu discuto Mas o que com que ele. você faz? Tipo, por que você interpretou dessa forma e não dessa? E ele fala E aí- em primeira pessoa? Ou ele fala do tipo, não porque de eu vi no acordo- canal do Cortella? Às vezes ele coloca. Ele dá referência da pessoa. O Gemini, ele, por exemplo, eu tô fazendo um curso da FAAP. Tá. Eu coloquei o nome do vídeo do YouTube. Ele transcreveu todo o vídeo, colocando em tópicos o que foi falado, pontos positivos, pontos negativos, o que, sei lá, academicamente ele concorda e não concorda. E aí eu perguntei pra ele, por que não concordar com esse tópico aqui específico? Ele discordou. Ele discordou. Aí Não, você- ele gerou uma discordância. Tá bom. E aí você questionou a discordância. Aí eu questionei a discordância, aí ele falou, de acordo com o texto acadêmico, a tese acadêmica titulada tal, no link tal, então ele meio que... Ele trouxe referências bibliográficas. Exato. Ai, que legal. Ele traz. Então, e isso E aí eu fui acho... atrás da referência biográfica. Sim. E aí eu não concordei com a referência biográfica. Então, assim, entendeu? Banda chato, né? Aquariano até com o negócio. Então, mas você tem que pensar que ele foi até um conteúdo Sim, ele que eu buscou não a iria, resposta. naturalmente. Entendi. Então ele te entregou um caminho de pesquisa. É. E aí eu fico lembrando... Então, o Gemini faz isso e o ChatGPT não. Então o Gemini tá mais avançado que o ChatGPT. Teoricamente, para estudo, ele vai Gemini além. é melhor. Porque é isso que você falou do Google, que ele não tá entregando esse tipo de resultado. Mas o que parece o que foi preparado pro Gemini é para suprir A essa ausência demanda. do ChatGPT. Exato. Mas aí eu fico pensando assim. Eu lembro de quando eu ia na biblioteca, disse a dinossauro. Eu lembro quando eu ia na biblioteca pra fazer pesquisa pra escola, que era do tipo assim, gente, vou lá. Pra galera que tem aí 20 anos e que nunca viveu esse rolê, eu ia na biblioteca, do tipo, eu preciso fazer uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Aí eu chegava na biblioteca e falava assim, oi, bibliotecária, é o seguinte, eu preciso fazer uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Aí ela falava assim, tá, só um minutinho. Aí ela ia ver nas fichas dela, não tinha computador, ela ia ver nas fichas dela onde estavam os livros sobre o descobrimento do Brasil. Aí ela me passava, assim, 3 localizações dos corredores da biblioteca e falava assim, olha, você vai buscar aqui nesse corredor tal, prateleira tal, estante tal, esse livro, esse livro, esse livro. Aí eu ia lá, pegava os livros, voltava nela, ela registrava como livros que eu peguei. Aí eu sentava na mesinha pra poder fazer a pesquisa. Aí eu tinha que ir no índice do livro, procurar aonde estava o descobrimento do Brasil, pra eu poder abrir a página do livro, ler aquilo ali. Eu amava, não tô reclamando. Tenho muito orgulho da minha história e da minha vivência. Inclusive sou leitora até hoje porque eu amava fazer isso nessa época já. Sim. Mas eu fico pensando do quão ágil se tornou essa relação com a informação para as pessoas hoje. Porque assim, o Panda também estudou com livros, também estudou sem computador. Sim. Só que hoje ele está tendo a oportunidade, com quase 40 anos, de estudar com o auxílio de uma inteligência artificial. Exato. E aí quando você bota na balança o avanço e a quantidade de informação, e eu vejo isso... Porque às vezes ele fica 10 horas, 12 horas ali dentro do escritório estudando. Eu tô lendo mais de 30 livros por ano. Então, mas uma coisa que eu queria pontuar Isso nunca aconteceu na época que eu estudava, Exato, cara. mas uma coisa que eu queria pontuar sobre você e o que eu vejo é... Ele fica 10, 12 horas estudando ali dentro do escritório. Sim. E aí ele sai. Tipo, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Ele sai de lá de dentro. No momento que ele sai, às vezes 11 horas da noite. No momento que ele sai... em banzo. Exaurido. Como se ele tivesse, assim, feito um tratamento de choque. Lembra daquela série Maniac, que ficava com o negócio na cabeça durante horas, assim, e quando acordava eles saíam meio zureta das ideias? Panda sai assim do escritório. E aí ele sai aqui, aí quando ele sai, eu quero falar, eu quero conversar, eu quero botar meu coração aqui pra fora, porque passei o dia inteiro falando com o cachorro, e com o TikTok, e com o YouTube, e com o Instagram. Não, eu preciso de uma pessoa, um ser humano palpável. E aí eu começo a falar, e aí eu falo, tipo, 5 minutos. Aí ele faz assim. Pera aí, rapidinho.
Aí o que foi? Ele, é que a minha cabeça tá com muita coisa ao mesmo tempo, muita informação ao mesmo tempo. Me dá 5 minutos só pra eu ficar calma aqui. Então eu vejo também que existe uma sobrecarga. E aí não acho que seja relacionada à idade. Porque tem muitas crianças que voltam assim da escola, exauridas mesmo, né? E o Panda eu vejo fisicamente, assim, o cansaço. Mas por quê? O tempo de você ler um texto e discutir com uma ferramenta que te auxilia a compreender e interpretar melhor as coisas é infinitamente superior ao tempo... Não, é infinitamente inferior ao tempo de você fazer todo esse rolê da biblioteca que eu expliquei. A sua leitura, mesmo que ela seja dinâmica, é muito mais lenta do que você pedir para uma inteligência artificial te resumir alguma coisa. Exato. Então eu sinto que essa quantidade de informação mais massiva e mais acelerada estressa e cansa. E você sai completamente a bublé das ideias. Como que é? Você lembra como você era criança e como você é agora? Tipo, você consegue fazer um paralelo da forma com que você lida com a informação de estudo? Ah, cara, é aí diferente, vira pra né? Não, é que eu não estudava quando eu era criança, eu era muito zen budista, eu jogava ping-pong. Como é que tu sabe? Porque, né? Sou casada há 12 anos. Eu acho que, quando eu era criança, eu acho que é uma questão de objetivo, né? Hoje eu tenho um objetivo pessoal. Sim, é diferente a forma de lidar. E quando eu era criança, eu estudava para passar numa prova. Porque Sim. a minha obrigação Era como passar. criança era passar numa prova. Era tirar uma nota boa. Mas era muito fraco. Não era o aprender pelo aprender. Entendeu? Eu acho que era uma exigência pouca da escola, dos professores. Dos pais também, Eu acho que a sociedade não enxergava o potencial de educação que hoje é colocado no meu colo. Já que eu estou estudando sobre educação. Você coloca pra você mesmo, né? Não, o meu curso de faculdade é sobre educação. É, filosofia da educação, pra quem não sabe. E aí é complicado eu ver quais são os princípios e não colocar... Aplicar pra você mesmo, né? Sim. E aí fica um pouco sem sentido eu estudar por estudar, eu estudar pra passar na prova. Mas e aí, eu acho por isso que, por exemplo, eu estudo 10 horas, né? Porque eu acho que o que é feito pra faculdade é pra estudar 2, 3 horas por dia. Sim. Só que é isso que eu tô falando. Aí eu pego aquela matéria, vai se levo aprofundando. pra inteligência artificial. Aí a inteligência artificial me retorna uma bibliografia. Sim. Aí eu entro nas teses acadêmicas sobre aquela bibliografia, para entender qual era o pensamento de uma pessoa que estuda aquilo e dedicou a vida sobre aquilo. Aí eu leio aquilo. E a própria inteligência artificial facilita a comunicação entre da tese assuntos. acadêmica. Sim. Ela facilita ali o que a pessoa quis dizer. O seu sobre as caminho, coisas. né? Ela cria um caminho das pedras ali. E aí, por exemplo, eu quero ver sobre um livro, tipo, Ovídio. Aí eu pesquiso no Google, vou no Wikipedia da vida. Também é uma forma... Aí eu leio no Wikipedia. Aí vou verifica, porque é o Wikipedia, qualquer um pode editar. Exatamente. Então, assim, dá pra você ir muito mais profundamente. Eu acho que não é medo, Eu não né? acho que as pessoas estudem assim na faculdade normalmente. Eu acho que algumas pessoas sim. Sim. Algumas pessoas sim. Isso é muito de perfil. Mas eu aí acho você tem que por tomar exemplo, gosto pela coisa. mesmo que eu fizesse faculdade hoje, eu não estudaria como você estuda. Porque eu estudo diferente de você. Mas o que eu acho e aí fica aqui a minha resposta. Pô, mais ou menos. Imagina tu entrar, tipo, fazer uma faculdade de psicologia, que era o que você tem vontade de fazer, Sim. né? E aí tu começa a entender como funciona a cabeça das pessoas utilizando a internet, utilizando redes sociais. E essa tripa vai aumentando, porque de um ponto vai levar para outro, vai levar para uma literatura, para uma ideia. Você discute com uma pessoa, com outra. Tipo, expande tanto o teu range, né? Sim. De atuação, que aí você se torna mais interessada, porque você começa a entender muito das suas mazelas de como lidar com o seu trabalho, com a sua vida, com outras pessoas. Mas o que eu queria sugerir, e aqui fica o motivo da gente ter feito toda essa discussão, que eu acho muito legal, o Panda sai com muitas reflexões assim o tempo todo dali da sala dele de estudo. Eu sei que a gente tem muitos seguidores aqui, né, muitos inscritos do canal principalmente, que têm filhos. A gente tem um público majoritariamente millennial aqui no nosso canal. E por isso, eu imagino que vocês estejam passando por reflexões
e dificuldades de lidar. Por quê? A vida de todo mundo é muito ocupada hoje. Muito mais ocupada do que a dos nossos pais. Muito mais. Então as pessoas têm toda a sua vida para lidar. Tem trabalhos que exigem, às vezes, demandas muito mais complexas, de tempos de dedicação. As pessoas o tempo todo conectadas. É uma série na televisão, é um filme, é uma rede social. Às vezes você cria conteúdo sobre o que você faz. E isso te demanda tempo e acelera o seu pensamento também. Sim. Então, nesse ponto, a gente está muito parecido com os bebezinhos de hoje. Com as crianças de hoje. Né? Porque tá todo mundo nivelado em um só ponto. Nosso pensamento está sendo doutrinado e acelerado por conta das redes sociais e da inteligência artificial. Rede social e inteligência artificial, gente. Não são pessoas de verdade ali. O seu arroba na rede social não é você. Isso. Pense nisso sempre. Então, nossos pensamentos estão, assim, muito acelerados. E aí eu imagino que você matricular o seu filho numa escola que já tem tudo resolvido, sabe? Você pensa assim, ai, cara, ou eu pago, sei lá, 3, 4 mil numa escola, não sei quanto é a escola, tá? Tô dando exemplo aqui. 3, 4 mil numa escola que vai ter livro e não vai ter, tipo, eu vou ter que sentar ainda ali pra estudar e tudo mais, ou eu pago ali o dobro desse valor e já tem tudo resolvido. A criança já vem com esse tal tablet que tem todas as perguntas, que ela se resolve, randômico, fez, mandou pra professora online e já tem... A professora não corrige. O próprio sistema já corrigiu. E falou, parabéns, você tirou 8. Na hora que terminou. Uhum. Isso é um facilitador muito gigantesco. Para As minhas provas são assim. Isso já é um facilitador para todo o ecossistema educacional. Uhum. Porque você não tem uma professora estressada revisando prova. Eu sei que ainda tem. Mas para alguns sistemas não tem. Sim. Porque a professora simplesmente tem a função de entrar na sala e ensinar. Eu entendo que sejam caminhos facilitadores que relaxem a sua relação com a educação dos seus filhos. Mas o que é importante? É importante que você queira ouvir dos seus filhos o que eles aprenderam. Isso que tu faz comigo? Isso nenhuma inteligência artificial vai fazer. Isso não. Se você terminar o diálogo com uma inteligência artificial e ela proativamente te perguntar, ok, Panda, mas o que você entendeu? Agora que eu já expliquei que eu entendi. Aqui nesse ponto a gente se preocupa um pouco. Nesse momento a gente olha pra inteligência artificial e fala, cara, mas você tá interessado no que eu tô pensando porque... Virou her. Você tá proativamente interessado no que eu tô pensando. Por que você quer saber o que eu tô pensando? Depende. Entendeu? A inteligência artificial tem a voz da Scarlett Johansson? Se tiver a voz, aí a gente responde. Porque se for pra morrer, se for pra acabar o mundo, que seja com a voz da Scarlett Johansson narrando, entendeu? Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Bom, se isso acontecer, aí a gente se preocupa bastante, assim, porque se uma inteligência artificial estiver querendo saber como eu tô me sentindo, o que eu tô pensando, aí eu fico, cara, vamos dar uma segurada aqui, inteligência artificial. Mas esse é o único ponto que nos diferencia do robô, da inteligência artificial. A gente realmente se importa uns com os outros. A gente se importa com as pessoas da nossa família, com os filhos, os sobrinhos, os afilhados, nossos maridos, esposas, com todo mundo. A gente tem empatia. Isso a inteligência artificial ainda não chegou. Ela não consegue. E provavelmente ter empatia. Não vai chegar. Exato, porque isso é muito da natureza humana. É. Então... Mas tem uma frase, por exemplo, que eu vi naquele filme... Poxa, eu ia dar meu conselho agora. Naquele filme O Jogo da Imitação, que o Alan Turing fala assim, tudo bem que a ideia de um computador usar a informação, processar a informação e entregar uma resposta é diferente de um humano. Mas quem determinou que a forma de pensar deve ser igual a do ser humano? Não é porque se o Isso pensamento... é uma projeção humana, né? Exato. Não é uma realidade. Mas aí a máquina não vai fazer isso. Mas não quer dizer que ela não esteja pensando já. Do jeito dela. Desde a época do Turing. Sim, a máquina está pensando, só não é igual a gente. Existe um raciocínio entre o seu comando e a resposta. Isso. Só que é um raciocínio diferente do raciocínio humano. Exato. Só que o que eu ia dizer é, ao invés de ficar reclamando da inteligência artificial, reclamando dos avanços tecnológicos, reclamando e falando que tem medo do futuro, medo de como será a mente dessas crianças, de como será a vida dessas crianças no futuro, de que vão ser crianças dependentes de algoritmos, de chat GPT, disso, daquilo,
seja um ser humano na vida dessa criança. Sim. Senta com essa criança e pergunta: o que você aprendeu? Por que geralmente essa criança vai ter uma atenção muito limitada? Porque realmente os pensamentos das crianças estão muito acelerados. Né? Eu vejo isso com meu sobrinho que vai fazer 6 anos esse ano. O tempo de concentração que ele tem é muito curto. De uma criança já é curto normalmente, mas de uma criança que tem acesso à tecnologia é menor ainda. Então, converse com essa criança, divida com ela as suas questões. Eu lembro que meu pai andava comigo de carro na rua e eu ia fazendo perguntas para ele e ele ia me devolvendo perguntas ao invés de me dar respostas. Porque ele queria que eu pensasse também. Claro que as minhas respostas não eram certas sempre, mas eu dava a primeira resposta que vinha na minha cabeça. Esse exercício, às vezes, tem muito mais valor do que a nossa reclamação da inteligência artificial. O que a gente vê em restaurantes, quando a gente vai, são famílias em que tem papai, mamãe, mamãe, papai, mãe, filhinhos, independente da configuração. E tá todo mundo no celular, no tablet. Tá todo mundo conectado. Porque é um momento de descanso, é um final de semana. Conversem. Esse é o momento de você pensar o que você aprendeu de legal essa semana na escola. Eu aprendi sobre o descobrimento do Brasil. E eu realmente foquei muito nesse exemplo. Não, quer um exemplo bom? E aí você vira pra criança e fala assim, então me explica, porque o papai não lembra de nada. É um exercício, Exato. Né? Não é porque tem alguém estudando dentro da sua casa que você se exime da responsabilidade de conversar sobre alguma coisa do tipo. Exato. Por exemplo, eu estou estudando História do Pensamento Econômico. Sim. E aí eu saí do escritório com uma dúvida sobre a possibilidade do Gil do Vigor se tornar presidente do Brasil, Sim. já que ele é doutor em economia. E quais são os problemas que ele teria nisso? Sim. Isso, nem a faculdade, nem a inteligência artificial pode trocar ideia comigo. Isso ninguém poderia dar o que eu dei. Exato. Não, mas a nossa troca de ideias foi isso. Exato. É esse pensamento. Isso não tem como gerar. E aí eu entendo que as escolas estejam tentando se atualizar, sistematizar, reduzir também a carga de trabalho dos professores, dos pedagogos, tornar o trabalho deles... Gente, por favor, se os mercados puderam facilitar a vida das pessoas que atendem ali as outras, se os bancos puderam se atualizar e trazer mais tecnologia, por que a escola tem que ficar lá em 1838? Acho injusto. Eles precisam se atualizar, sabe? Facilitar a vida. Eu lembro quando a gente era criança que as professoras falavam assim, nossa, terminei de corrigir as provas ontem 11 horas da noite. São pessoas com vida também, Mas sabe? aí entra numa outra discussão que todos esses exemplos que você deu são exemplos de negócio. A escola, por mais que ela deve ser gerida e pensada como um negócio, ela não é um negócio. A educação não é para o aluno se tornar um profissional apenas. Porque senão, no momento em que ele se aposenta, ele não tem serventia para a sociedade. A educação serve para você ter argumentos para a vida. Então existem acontecimentos da vida e você precisa saber pensar sobre as coisas mais diferentes que acontecem. Sim. Tipo, você não estudou economia, mas você entende mais ou menos como é que funciona a vinda do dinheiro de um lugar para o outro. Sim. Não, eu entendo, mas o que eu tô dizendo existe também um facilitador de negócio, porque a escola é isso, só que enquanto estrutura física com o CNPJ, ela é um negócio. Isso. Existe também um facilitador ali. Eu lembro, gente, que... Eu não lembro exatamente disso, mas... A minha mãe fala que na época do mimeógrafo lá, as professoras ficavam, prova a prova. Isso. Por causa do cheiro de álcool. A galera passava mal com isso. Nem todo mundo gosta. Os alunos adoravam. Os alunos adoravam. Mas o que eu quero dizer se você pensar nas secretarias de escola antigamente, né? Sim. Lançar nota de aluno, hoje em dia, você lança no sistema. E tá tudo certo. Então, assim, eu acho que existe um facilitador muito bom que a tecnologia trouxe para a educação, sim. Que facilita a vida de todos os profissionais envolvidos nessa cadeia educacional. Mas, para além disso, tanto os profissionais da educação, quanto os alunos, quanto os pais, os responsáveis em geral por essas crianças e adolescentes, precisam entender de que o contato humano é a principal base da educação. Você não aprende nada sozinho.
Tipo, você absorve conhecimento sozinho. Mas você, de fato, registra esse conhecimento na sua mente e na sua alma quando você aplica, quando você vê a vida, quando você troca com outras pessoas. O conhecimento não dá assim pra que ser você ensinado, faz. né? Ele é praticado. Ele é praticado, Isso aí. exatamente. Depende da ação. E não dá pra você botar isso na mão de uma inteligência artificial. Exato. Desculpa, não dá. A não ser que ela se interesse pelo que a gente Ela pensa até de pode verdade. te passar informação, mas conhecimento ela não consegue. Não consegue. Então é isso, assim, essa reflexão que eu achei importante trazer. Eu sei que a gente tem muitos estudantes aqui, muitos papais e mamães, e titios e titias e vovós e vovôs aqui no nosso canal. E eu acho que a gente tem esse papel, sabe? A gente não tá com o nosso sobrinho, nosso afilhado todos os dias. Ele tá longe, a gente encontra com ele uma vez por mês, às vezes. Mas quando a gente encontra, a gente faz questão de perguntar, de se interessar, de conversar, de estar com ele de verdade ali, conversando sobre as coisas, tirando a tecnologia da mão dele e dando conversa, dando entrega. Acho que é isso que a gente precisa oferecer. Exatamente. Né? Porque essas crianças não podem se tornar reféns da tecnologia. Elas não podem acreditar nunca que a mente delas tem menor capacidade do que o armazenamento de um celular. Isso. Elas não podem nunca acreditar nisso. Elas precisam continuar acreditando que o cérebro delas é uma das máquinas mais complexas que existe na humanidade. E a gente tem esse papel de ensinar para eles isso, de ensinar para eles essa crença de que eles são muito inteligentes e capazes de qualquer coisa. Tá na nossa mão. Tá. Então fica a dica aqui para vocês. Espero que tenha sido uma boa conversa e continue essa conversa aqui nos comentários, que a gente quer ler as vivências e os pensamentos de vocês sobre esse assunto. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau! Show!